Alegria te receber aqui nesta hora, na casa da Mãe Piedade, para que este momento que é encontro particular com a graça divina, a nós que precisamos deste encontro com a Palavra de Deus, que é graça das graças. Tome consciência do lugar onde você se encontra nesta hora, porque nenhum de nós poderia dar aos outros, ao totalmente outro que é Deus, aquilo que não nos pertence. Por isso, deixe que seus sentimentos, que a agitação do seu coração, na sua memória, na sua sensibilidade, tudo isso seja alcançado pela graça divina. Aqui do alto, da casa da Mãe Piedade, território especial da graça divina, eu quero chegar nesta hora ao seu coração, para que nesta Léxio Divina a gente se dê esta oportunidade de sermos encontrados por Deus. E que o Espírito que é quem recorda, o Espírito que é quem nos instrui, seja nosso companheiro nesta hora. Vinde, Espírito Santo, vinde como auxílio de nossa fraqueza, vinde sendo o consolo que acalma, hóspede das nossas almas, vinde, Espírito Santo, nos revelando os segredos das Sagradas Escrituras. Nós, ó doce Espírito, em vossa graça aqui nos encontramos reunidos e permaneceremos para sempre unidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Estamos no tempo pascal, um tempo de fato de desfrutarmos de modo particular da graça divina que se fez em Cristo o mistério da salvação. É no tempo pascal que nos é dada a possibilidade de nos encontrarmos com aquele que é o núcleo íntimo do querigma, a saber, este anúncio da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que deu à vida humana um sentido novo, um rumo decisivo. Costumamos dizer que para tudo na vida se dá jeito, exceto para a morte. Em Jesus nós vemos que até a morte tem jeito, a partir de sua ressurreição. Portanto, fazemos ser nossos, atuais, aqueles escritos que são frutos, em primeiro lugar, do desejo da comunidade primitiva de ressoar aquilo que é o anúncio do Evangelho. Portanto, se é ressoar, catecho, catequese, são relatos didáticos estes que nos acompanham durante o período da Páscoa. Ao mesmo tempo, também temos uma reminiscência da comunidade primitiva, isto é, iluminados pelos fatos pascais, guiados pelo Espírito de Cristo, recordamos, atualizamos, segundo a perspectiva dos evangelistas, esta presença do ressuscitado que caminha entre nós. Ainda hoje, a festa da Divina Misericórdia, particularmente começando do Evangelho, estamos diante do Evangelho de João, no capítulo 20, versículos 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontraram. Sempre num eco com o que está sendo apresentado no Evangelho, a primeira leitura. Tradicionalmente, nos domingos, nós lemos trechos da Escritura veterotestamentária. Agora, neste tempo da Páscoa, nos é dado meditar os Atos dos Apóstolos, porque ali está a apresentação de como, na primeira hora da fé cristã, se ecoou este anúncio da ressurreição de Cristo e como isso transforma a vida dos apóstolos, que são porta-vozes destes sinais e dessas maravilhas que Deus realizou, particularmente em Cristo. O Salmo é o 117 e 118. É preciso dar graças ao Senhor, Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Salmo que dá nome a este domingo, domingo da misericórdia, domingo em que cada um de nós, junto com São Tomé, adentramos de uma maneira íntima e intransferível na chaga, do lado aberto de Jesus. Ao mesmo tempo também meditamos o Apocalipse, livro da Revelação. João, estamos no primeiro dos capítulos desta profecia, irmão, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, levado à ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus, ou seja, num compromisso com este anúncio, dá testemunho de Jesus. Vamos juntos nessa aventura
meditando os textos sagrados. Em primeiro lugar, Atos dos Apóstolos. Os apóstolos são aqueles que são enviados como testemunha. João é uma das testemunhas, assim ele diz, nesta segunda leitura do Apocalipse. A palavra testemunho, martes. O Cristo é o Romartes Copistos, ele é a testemunha fiel. E os apóstolos que são seus testemunhas devem ser eles também testemunhas deste mistério que se realiza em Jesus Cristo. De modo que na vida deles, não só na palavra pronunciada, mas também na vida, isto é, nas ações, se atualiza o mistério do Senhor. Portanto, João é testemunha, os apóstolos são testemunhas dos sinais e das maravilhas. Essas maravilhas são realizadas através dos apóstolos. Aqui está algo que é muito importante ter em vista, o fato de que a nossa igreja, ela se fundamenta na fé dos apóstolos. Claro, o garante daquilo que cremos é Cristo. O próprio Cristo é a pedra angular. Está aqui no Salmo, é o que é apresentado também pelo apóstolo Paulo. Mas o fundamento é os apóstolos. Porque nós cremos naquilo que os apóstolos puderam experimentar. Eles são testemunhas do ressuscitado. E aqui se fala de sinais e de maravilhas. Claro, já no Antigo Testamento, o Senhor realizava sinais e maravilhas. O grande sinal, a grande maravilha da sua graça é a salvação do povo da escravidão do Egito. E a grande maravilha que o Senhor realiza, este é o refrão que ecoa em nossos corações durante o período da oitava da Páscoa, é que a maravilha que o Senhor realiza, a grande obra da salvação é a ressurreição de Jesus Cristo. Então, todos os fiéis se reúnem no pórtico de Salomão, junto dos discípulos. Era uma multidão de homens e mulheres que chegavam. O que Lucas está dizendo? Porque ele é o autor dos Atos dos Apóstolos. Que na vida de cada um dos discípulos, e você olha a sua, eu a minha, porque este é o nosso compromisso irrenunciável, continua atualizando-se o mistério do Senhor. Portanto, naquele momento em que o Verbo se encarna em Nazaré da Galileia, o Eterno toca o tempo. Deus vem ao encontro da sua criatura para salvá-la. No momento em que o Senhor Jesus, atravessando sua paixão, morte e ressurreição, ele sobe aos céus, ele deixa à igreja a missão de ser uma continuadora de sua presença na história. Portanto, na vida de cada um de nós, contemple este mistério, dê graças a Deus, porque aqui está a maravilha de sua graça. Cada um de nós deve continuar sendo o Cristo que vive e se oferece aos nossos irmãos. E é bonito porque nos Atos dos Apóstolos se diz que vem, como acontecia com Jesus, nas praças, os doentes, os que estão acamados, os que estão nas macas, a fim de que Pedro passasse e a sombra de Pedro curava. Daqui, claro, a igreja recolhe esta tradição das relíquias, desta veneração que é feita num culto de dulia aos santos. Porque esta nossa carne humana, esta nossa vida que é tocada pela graça de Deus, acaba sendo também um veículo das suas bênçãos. Então aquele Pedro cuja vida é transformada no encontro que faz com Jesus Cristo, é capaz de ser ele um veículo de graças. Medite na sua vida. Você tem sido portador de quê? Você tem comunicado o quê na sua existência? Boas notícias? Uma palavra que devolve o outro a si mesmo? Uma palavra de vida? Ou tem sido portador e portadora de uma palavra que sequestra, que rouba a paz? Uma palavra que leva à morte? Porque se nós nos encontramos com Cristo, nós espalharemos o seu bom perfume. É isso que Lucas está dizendo. O que há de se esperar de um apóstolo, de um discípulo de Cristo? Que em sua vida seja possível perceber o Cristo. Às vezes, nesses tempos que são os nossos, meu irmão e minha irmã, todo mundo quer ser holofote.
Queremos ser os primeiros, os que são mais destacados. Essa é uma tendência humana, cada um olhando para si mesmo perceberá esta gota de veneno da serpente da árvore no paraíso, naquele lugar onde com orgulho e com vaidade nós nos deixamos envenenar. Portanto, cada um de nós, olhando sinceramente para si, verá muita vaidade, muita soberba, muito autocentramento. Mas é preciso viver uma vida nova. Quem está em Cristo é nova criatura. E se é nova criatura, deve ser luz. Sejamos espelho da graça divina. Não apenas sejamos nós no nosso dizer, no nosso exibicionismo, a quem chama a atenção para si, mas que aqueles que nos virem vejam o Cristo, não por nosso próprio mérito, ninguém mereceria esta graça. E é bonita esta imagem da pedra que os pedreiros rejeitaram. Nós, nessa Léxica Divina, temos que ir à literalidade do texto, não é? Trata-se de um episódio conhecido da tradição judaica, de que no momento em que os pedreiros estavam construindo o templo de Jerusalém, encontram-se com uma pedra esquisita, de uma forma, num primeiro momento, pouco atrativa. Eles desprezam essa pedra e no momento em que eles estão construindo o templo, pensemos nós nas construções antigas, antes da possibilidade do concreto armado ou de vigas de ferro, nós tínhamos na construção o que se chama de chave de abóboda, né? Nós vamos juntando pedras num arco, até que a pedra de cima é uma pedra que tem que ser lascada, porque no momento em que ela é encaixada, o próprio peso da gravidade que empurra a pedra, puxa a pedra para baixo, faz uma compressão nas outras e a gente cria uma estrutura que tem estabilidade. E então se diz que no momento da construção do templo, quando se está fechando essa chave de abóbora, essa pedra da esquina, percebe-se que exatamente aquela pedra antes rejeitada é a pedra do ângulo, a pedra angular, que deveria ser colocada neste lugar para fortalecer a estrutura do templo. Essa pedra é Jesus, rejeitado pelas autoridades judaicas, assim dá a conhecer os Atos dos Apóstolos, atravessando a expectativa de um Messias que é apenas um libertador político, decepcionando inclusive os caprichos dos próprios discípulos. O Cristo revela-se maravilhoso, surpreendente, como só Deus é capaz de ser. Eterna é a sua misericórdia. Assim como na construção do templo, a pedra rejeitada torna-se uma pedra angular, o Senhor é que fez tudo isso, maravilhas aos nossos olhos, assim também o Cristo, como pedra rejeitada, torna-se Ele mesmo a pedra angular no qual nós alicerçamos. Sua vida, seus sonhos, seus projetos têm que estar alicerçados em Jesus Cristo, porque do contrário, cedo ou tarde, tudo irá ruir se nossa existência não estiver alicerçada naquele que nos sustenta com a sua verdade, com a sua fidelidade, com o seu amor e com a sua misericórdia. É preciso recorrer a São Vicente de Paulo, quando ele diz que a misericórdia é o segredo mais íntimo do coração de Deus. A misericórdia, na verdade, é o segredo de qualquer relação, porque há momentos em que diante de um filho, de um esposo, de uma esposa, de alguém que trabalha conosco, o que nós percebemos é a indigência do outro, seu limite, seu capricho, sua ingratidão, seu ressentimento. E assim, nós temos que encontrar alguma coisa que triunfa do nosso juízo, do nosso cálculo, da nossa condenação, do nosso direito de vingança. E esta coisa fina, elevada, que nos aproxima de Deus, porque o próprio Deus o é a misericórdia. Portanto, assim como Deus é paciente conosco, nos ama apesar de nós, assim como Deus nos ama no nosso pecado, com o nosso pecado, odiando o nosso pecado, mas sem nos rejeitar, seja qual for a nossa condição, assim também nós devemos ser misericordiosos uns com os outros. E esta é a grande maravilha que Deus pode realizar. Os sinais, os prodígios, os milagres, o sentimento do consolo divino, tudo isso compõe segundo a fé. Mas mais importante do que tudo isso é a experiência da sua misericórdia. E é o que nós vemos no Evangelho escolhido para hoje.
No Evangelho de hoje, ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, repete-se essa perspectiva do primeiro dia da semana, porque é o domingo, né? Lembremos aqui, a criação é feita em 6 dias, no 7º dia o Senhor descansa. Portanto, o domingo seria de novo voltar ao primeiro dia, mas na perspectiva, na leitura alegórica da cristã da primeira hora, nós entendemos que é o 8º dia, não é? Aquele dia onde a criação é transformada, segundo a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. No primeiro momento, aparece o Cristo nesse 8º dia, ou domingo, estando fechadas as portas por medo dos judeus. Aqui João está acentuando a caducidade das estruturas judaicas, que estão fechadas ao Cristo como Messias. O fechamento da vida de cada um de nós. Às vezes as dificuldades, às vezes as decepções levam a gente a se fechar. Ao invés de nós permitirmos que as dificuldades nos façam mais criativos, que os obstáculos se tornem oportunidades, a gente se fecha. Se fecha para o novo, se fecha para os outros, se fecha para Deus. E o Cristo, então, atravessando as portas, porque o ressuscitado experimenta uma condição de vida nova, que é corpórea, mas que não tem os limites dessa nossa carne. Quer dizer, é uma vida que foi transmutada, porque o ressuscitado não é um cadáver que volta a viver pura e simplesmente, mas é alguém que recebe uma vida nova. Ele se põe no meio deles, dos discípulos, se põe no meio deles e diz: a paz esteja convosco. Uma saudação judaica, shalom, salom. A paz esteja convosco, quer dizer, a plenitude da vida, os bens necessários, a condição positiva diante de Deus, é isso que quer dizer a paz. Assim, até hoje, nossos irmãos da primeira aliança se saúdam, a paz. Só que essa paz agora assume um sentido inaudito em Cristo, porque Ele é a nossa paz. Lembra o apóstolo Paulo na carta aos Efésios: ao se deixar rasgar na cruz, o Cristo traz a paz. Nós passamos de inimigos uns dos outros, de inimigos com Deus, a amigos. Mostra-lhes as mãos e o lado. Aqui é interessante, é preciso ir aqui ao Apocalipse, porque aparece lá no livro do Apocalipse aquele que é o Cordeiro redivivo. Ao vê-lo, ele diz: não tenhais medo, eu sou o primeiro e o último, ou seja, o alfa e o ômega, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. É isso que quer dizer no versículo 18 da segunda leitura, e também aqui nesse momento onde mostra as mãos e os lados. Quer dizer, aquele que é ressuscitado passou pela morte, é vencedor da morte, o primogênito dentre os mortos, o cordeiro que, não obstante imolado, permanece de pé. Permanece de pé. Pode trazer a paz que nos foi alcançada pela justiça que se realiza em sua cruz. Como o Pai me enviou, assim também vos envio. Percebe aquilo que dizíamos? Dos apóstolos e discípulos que são testemunhas do Cristo, e cada um de nós, na nossa vida, continua sendo testemunha de Jesus, como o Pai me enviou. O Cristo é o enviado do Pai para proclamar uma palavra de salvação. Irmãos e irmãs, você que agora nos escuta, nós temos que viver num estado de reconciliação, num estado de paz. Nestes tempos de tantas divisões, de tanto desencontro, é preciso que nós sejamos promotores da paz. Que onde houver ódio, nós levemos o amor. O Cristo é a nossa paz. E este mistério que é confiado à igreja, e grande graça é essa concedida a nós que somos padres, a graça de perdoar pecados, fazendo as vezes de Cristo, não é? Deixando que o Cristo age em nós no confessionário. Esta autoridade dada à igreja de perdoar pecados. Portanto, a misericórdia, porque no perdão dos pecados expressa-se aquela força do amor de Deus que faz submergir qualquer pecado.
Que cada um de nós desfrute neste domingo que se aproxima desta graça de saber-se amado e perdoado por Deus. Nada nem ninguém nos poderá romper. Como diz a oração eucarística sobre a reconciliação, o Senhor nos confiou o mistério da reconciliação. Em Cristo, o Senhor Deus estabeleceu com a família humana novo laço de amizade tão estreito, tão forte, que nada jamais poderá romper. E aqui chama a atenção. Neste dia não estava Tomé, junto com os outros. Tomé, que era um dos 12, Dídimo, não estava. Os outros discípulos dizem: vimos o Senhor. E aqui está estabelecida a tensão própria do período em que o Cristo, 40 dias, vai aparecendo aos seus discípulos. Como lembra os textos da patrística, a pedra do sepulcro se converteu primeiro. Há uma dureza no coração dos discípulos. E Tomé, com a sinceridade que lhe é própria, ele diz: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Nós, evidentemente, com este nosso olhar julgador, poderemos ver essa contestação de São Tomé e nos ensoberbecer, dizendo que nós não faríamos. Acontece que temos que pensar em dupla perspectiva. A primeira, sempre há na fé o protesto da descrença. Temos dúvidas, incertezas, sobretudo quando não acontece exatamente aquilo que nós esperávamos. Portanto, que cada um de nós perceba que a fé não irá anular certo protesto, certa dúvida, certa insegurança. A fé é a confiança de, mesmo não sabendo exatamente como algo pode acontecer, saber que Deus pode realizar. E numa segunda perspectiva, que bom que Tomé tenha feito este questionamento, porque como assim nos diz a Igreja, na sabedoria dos padres da patrística, esta dúvida de Tomé cura a nossa incredulidade. Ele coloca o dedo para que nenhum de nós precise ter dúvida de que o Senhor ressuscitou. 8 dias depois, encontrando-se os discípulos novamente reunidos em casa, esta dimensão que não é despropositada, não é à toa de que o encontro com o ressuscitado dá-se quando estamos unidos, é muito importante, porque hoje nós queremos um Cristo sem igreja e a gente não pode estar unido a Jesus se a gente não estiver unido ao combo a quem Ele se doa. Assim como num casamento, vêm até nós os familiares da esposa e do esposo, fisicamente às vezes, dando prejuízo, mas também do ponto de vista daquilo que cada esposa e esposo traz dentro de si como limite, como fantasma, como trauma. Tudo isso se presentifica num casamento. Não dá para se casar com uma pessoa negligenciando sua história e sua família. Assim também na igreja. Todos nos tornamos membros uns dos outros, lembra o apóstolo Paulo. Por isso o ressuscitado deve ser encontrado na comunidade. Essa é uma constante nos textos que versam sobre a aparição do ressuscitado. E aí no 8º dia, estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e diz: a paz esteja convosco, e diz: Tomé, põe o dedo aqui. Põe o dedo aqui neste coração, do qual jorrou sangue e água, os sacramentos da igreja. Neste coração que é torrente infinita de misericórdia. Neste coração onde não há fardo pesado, neste coração que cura a dureza do nosso coração, neste coração que é refúgio, neste coração que é fonte de graças, neste coração que não veio para condenar e julgar, mas para salvar. A fala de Cristo não é de ressentimento, mas de uma provocação dirigida a nós, que somos homens e mulheres de pouca fé e que precisamos ver para crer. Tomé faz a sua confissão de fé e que essa seja também a nossa. A única coisa que importa é de sair de nossos lábios e de ser realizada em nossa vida. Jesus é nosso Senhor e nosso Deus. A Ele está confiada a regência de nossa vida. Dele viemos, nele existimos, nos movemos e somos. E Jesus diz a Tomé e a nós: acreditaste porque viste a grande alegria, a felicidade daqueles que creram mesmo sem ter visto. Meu irmão e minha irmã, nos seja dada esta graça
de crermos não a partir de nossa sensibilidade, mas de recorrermos à fé. A fé nesta divina misericórdia que, inclusive, nos ajuda a sermos um pouco menos pretensiosos sobre a nossa força e a nossa grandeza, para podermos confiarmos em Deus, nossas dores, nossas angústias, o destino de nossa vida, a este ressuscitado que entra onde as portas estão fechadas. E a chave para abrir esta porta do meu coração, do seu coração, de nossa vida, esta chave é a divina misericórdia. Deixemos-nos alcançar pela divina misericórdia no colo da Mãe Piedade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nossa gratidão a você, membro e membro da família dos devotos da Mãe Piedade, com os votos mais profundos de uma feliz e santa Páscoa. Até que nós de novo nos encontremos, Deus nos guarde na palma de sua mão. Pela poderosa intercessão da Virgem Mãe e Senhora da Piedade, Santa Maria Madalena, Apóstola dos Apóstolos, a bênção do Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Ânimo, porque todo sofrimento é passageiro. Coragem, a recompensa será a vida eterna. E de em paz, e que o Senhor sempre te acompanhe. Graças a Deus.